E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Jurídica Tech e hoje vamos conversar um pouco sobre análise de dados e machine learning utilizando o ChatGPT. Como muitos devem saber, o ChatGPT vem ganhando bastante popularidade, vem sendo utilizado para muitas finalidades diferentes. Aqui no canal mesmo a gente já mostrou como aprender a programar com ele, como utilizar ele para melhorar nossos códigos, para inclusive pedir códigos para ele e utilizar. Isso tem se mostrado bastante eficiente, agiliza bastante o nosso desenvolvimento. E se a gente pensar então na ideia de não só utilizar o ChatGPT como uma ferramenta de apoio, mas sim utilizar ele como sendo o nosso analista, o nosso cientista de dados. Será que isso funciona? Será que essa é uma boa abordagem? Eu já vi bastante conteúdo aí na internet trazendo um pouco dessa ideia, e então resolvi colocá-la em prática aqui, fazer o teste, ir lá para o ChatGPT e fazer essa simulação para ver o que acontece. E eu já trago um pequeno spoiler aqui para vocês de que não é bem assim, tá, pessoal? Não é agora, não é nesse momento que a gente ainda vai conseguir utilizar o ChatGPT como se fosse o nosso analista. Então, caso tu esteja um pouco preocupado ou pensando, será que os analistas, os cientistas de dados vão perder seu espaço? Não é agora, ao menos ainda, que isso vai acontecer, tá, pessoal? E, inclusive, a gente acredita que vai demorar bastante, porque um cientista de dados que está se aprimorando, ele vai poder sempre utilizar ferramentas como o ChatGPT para melhorar o seu trabalho e ele em si não vai perder o seu espaço. Então, para fazer esse teste, a gente foi para o computador e simulou uma situação onde a gente passa uma base de dados para o ChatGPT, pergunta para ele se ele consegue analisar para nós, ele responde que sim e começa a trazer dados, então, sobre essa base e muitos desses dados estão errados. Então, é isso que foi surpreendente aqui na utilização, porque por mais que o ChatGPT seja uma excelente ferramenta, a gente utilize ele para várias coisas diferentes, nessa questão de fazer uma pergunta específica sobre uma base de dados, ele está se mostrando aí que ainda tem bastante problema, ainda tem bastante coisa que precisa ser resolvida. Então, não é nesse momento agora que cursos como os nossos aqui do Jurídica Tech vão perder seu espaço. Esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento do analista, do cientista de dados, ele continua sendo muito importante, continua sendo fundamental. Inclusive, é muito importante que quem utiliza uma ferramenta saiba conferir se aquilo que a ferramenta está trazendo é útil, está correto, a informação é confiável. Então, o aprimoramento, o aperfeiçoamento desse profissional continua sendo muito importante. Então, agora vamos aqui para o computador para a gente conferir na prática, vocês conseguirem visualizar tudo que foi acontecendo ao longo dessa conversa que eu tive aí com o ChatGPT, onde eu solicito para ele uma análise, passo a base de dados e ele começa a analisar. Parece excelente a análise que ele está fazendo, mas aos poucos a gente vai ir conferindo aqui que não é bem assim, que existem vários pontos que a gente precisa ter muita atenção nesse tipo de abordagem. Bom, pessoal, então acessando aqui o ChatGPT, eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples para ele. Para não deixar esse vídeo aqui muito longo, eu vou direto aqui conferir a conversa que eu já tive com ele. Então, vou acessar uma das minhas conversas aqui, vou lá para o começo dela, e a primeira coisa que eu fiz, então, foi perguntar aqui para o ChatGPT, posso lhe passar uma base de dados para análise? Então, né, afinal de contas, se eu quero realizar uma análise, eu vou começar do zero, como se eu nem soubesse exato o que eu quero ainda, qual tipo de análise, eu quero pedir a ajuda dele numa análise. Então, eu posso passar essa base para te analisar? E ele me responde, claro, posso ajudá-lo a analisar uma base de dados. No entanto, por motivos de privacidade e segurança, eu recomendo que você anonimize e remova quaisquer informações confidenciais da base de dados antes de compartilhá-la. Além disso, é importante lembrar que eu sou um modelo de linguagem treinado e não tenho acesso direto a qualquer banco de dados. Portanto, você teria que fornecer a base de dados em um formato que eu possa acessar, como um arquivo CSV ou Excel. Dito isso, ficarei feliz em ajudá-lo a analisar a base. Então, perfeito, né? A resposta aqui bem de acordo com aquilo que a gente procura, com aquilo que a gente espera. Então eu perguntei, sendo que eu já tenho esse arquivo em CSV, como eu posso lhe passar esse arquivo? E ele me responde, você pode me enviar um arquivo CSV por meio de uma plataforma de compartilhamento, como Google Drive, Dropbox ou GitHub. Olhem só, né? Que avançado que é a coisa aqui. A gente pode simplesmente compartilhar o nosso arquivo com o ChatGPT. Então ele me dá aqui, né, um passo a passo, considerando que eu vou utilizar o Google Drive e, inclusive, caso eu não queira deixar esse arquivo aberto, eu posso compartilhar ele apenas com o ChatGPT, incluindo esse e-mail que ele me indica aqui. Então, por enquanto, excelente. Mas para simplificar um pouco, eu perguntei se eu não podia enviar aqui no chat mesmo, para não precisar carregar ele lá no Google Drive ou num outro ambiente, simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
Então eu perguntei se eu poderia enviar aqui e ele me responde: sim, você pode enviar os dados, desde que eles sejam pequenos o suficiente. Aqui, como a minha base é muito grande e ele me respondeu que precisaria ser pequeno, eu perguntei então se ele não consegue acessar direto lá no Kaggle. Como essa base que eu vou utilizar é do Kaggle, aqui está o link dela, inclusive vou deixar esse link disponível para vocês caso vocês queiram fazer o teste aí e utilizar a mesma base. Eu perguntei se ele poderia acessar e passei o link. Ele me responde: sim, posso acessar a base de dados de vinho no Kaggle. Percebam que em momento algum eu menciono, né, que é uma base sobre vinho. É claro que aqui no link eu tenho o termo wine dataset, então ele pode pressupor a partir do texto que existe no link que essa é uma base de dados sobre vinho. E percebam que ele fica um pouco confuso. Ele me diz que sim, pode acessar, mas de novo me diz, né, que para acessar eu preciso então fazer o download do arquivo e com o arquivo CSV utilizar então o Google Drive ou o Dropbox. Ou seja, ele não entendeu muito bem a minha pergunta aqui e de novo me respondeu que eu tenho que subir o arquivo através de um drive aí, né? Então, na sequência, é isso que eu faço. Fui lá, fiz o download do arquivo no Kaggle, subi num drive, deixei o arquivo público e passei o link dele aqui para o ChatGPT acessar então. Então ele me respondeu: obrigado por compartilhar, eu acessei o arquivo e agora eu posso te ajudar. O que tu precisa de ajuda aí? Qual é o teu objetivo? E eu respondi: gostaria de um resumo sobre os vinhos existentes na base. Então, como eu não tenho ainda bem definido o que eu quero saber aqui, o que eu quero fazer com essa base, eu quero que ele comece me ajudando com um resumo sobre essa base, para que a partir desse resumo aí eu possa ir aprofundando mais a nossa análise e vendo até onde a gente vai conseguir chegar aqui utilizando o ChatGPT. Então ele me responde com uma análise bem interessante aqui, né? E nesse ponto aqui, talvez se eu fosse um gestor e tivesse uma equipe grande de análise, de repente eu já estaria pensando aí realmente em demitir metade dos meus funcionários, uma vez que eu poderia simplesmente só ficar aqui fazendo perguntas para o chat GPT para obter minhas respostas, ao invés de ter que pagar bastante gente para isso. Mas me acompanhem aqui para vocês conferirem na prática que não é bem assim e a gente precisa de muita atenção ao trabalhar aqui com o chat GPT. Então ele me responde: com base na análise de dados de vinhos que você compartilhou, aqui está um resumo geral. Então ele me diz: a base contém 6.497 vinhos, com 12 atributos para cada um. A maioria dos vinhos é do tipo tinto, sendo que a gente tem também uma quantidade de vinhos brancos e rosé. O país com maior quantidade de vinhos é a Itália, ele cita mais alguns. O atributo com maior correlação positiva com a qualidade do vinho é a pontuação do crítico. Ele me indica, inclusive, a correlação que existe e mais algumas outras. Menciona também a correlação negativa e, por fim, me retorna aqui a qualidade média dos vinhos. Percebam aqui, né, quão boa é essa análise inicial, sendo que eu só pedi um resumo para ele. Ele foi lá e realmente me fez um resumo, me trouxe ideias aqui de correlação, várias informações interessantes sobre essa base, inclusive trazendo dados aí bem assertivos aqui, né? E ele complementa então dizendo que este é apenas um resumo geral da base de dados, que há muitas outras informações que podem ser extraídas dependendo do objetivo da nossa análise. Se você tiver alguma pergunta específica sobre a base, por favor me avise que eu vou tentar ajudar. Então, por enquanto, excelente aqui, né, pessoal? E a partir disso eu perguntei para ele: vamos analisar a qualidade dos vinhos por país. Então, vamos entender um pouco mais aqui. Ele me disse que eu tenho uma qualidade média dos vinhos aqui de 5,8, com um mínimo e um máximo, e me disse que eu tenho alguns países aqui. Então, vamos entender um pouco mais como a qualidade de cada vinho está associada com o seu país, né? Então, para isso eu perguntei, e ele diz: ótimo, uma análise da qualidade dos vinhos por país pode ajudar a entender como a qualidade dos vinhos varia entre diferentes países. Aqui estão algumas etapas iniciais. Então aqui ele já foge um pouco da obrigação de fazer isso e está me dizendo como eu poderia fazer. Ele me dá aqui um passo a passo, sendo que eu poderia utilizar então Python ou R, por exemplo, para realizar essas atividades, visto que Python e R são linguagens muito utilizadas para análise de dados. Mas não é isso que eu quero agora, né? Eu já demiti aí boa parte dos meus analistas, eu não tenho mais ninguém que trabalhe com Python ou R, eu não entendo disso, eu quero a resposta objetiva já. Então eu disse para ele: nesse momento, gostaria apenas do resultado dessa análise. Você pode realizar? Ele me responde então: claro, posso fazer essa análise para você. Com base nos dados que você compartilhou, aqui está a qualidade média dos vinhos por país em ordem decrescente. Então ele começa aqui, né, com a qualidade mais alta e vai descendo a qualidade, começa pela Suíça, Áustria e por aí vai. Me passa uma relação aqui com 20 países, né, e a qualidade média de cada um. E ainda complementa aqui que vale lembrar que a qualidade média varia de acordo com vários fatores e assim por diante. Eu respondi então: obrigado. Você pode conferir o percentual de vinhos de cada país
com a qualidade acima da média, considerando a média total da base. Então, né, se a gente conferir aqui em cima, ele me disse que eu tenho uma média de 5,8 na qualidade dos vinhos da base completa. Mas quantos por cento aqui dos vinhos da Suíça estão acima daqueles 5,8? E assim por diante. Enfim, a gente poderia fazer N análises diferentes aqui, né? Aqui é apenas uma ideia já de como entender um pouco melhor esses dados. Ele me responde: sim, posso realizar essa análise. Aqui está o percentual de cada país que tem qualidade acima da média. Pô, Suíça com 100%, Áustria com 73% e assim por diante. Eu respondi então: ótimo, você pode montar uma tabela com esses dados. Então agora eu não quero apenas listas como ele estava me trazendo, eu quero sim uma tabela, já com várias informações. Essa tabela pode conter uma linha para cada país da base. Então, se eu tenho aqui 20 países, eu quero uma tabela com 20 linhas, com as seguintes colunas: quantidade de vinhos do país em questão, quantidade de vinhos tintos, brancos, rosés, qualidade média e percentual acima da média. Basicamente, algumas informações que a gente já viu, né? Mas agora em formato de uma tabela. Ele me responde: claro, posso montar essa tabela para vocês. Aqui está as informações solicitadas. Então ele monta a tabela: país, quantidade de vinhos, tintos, brancos, rosés, qualidade média e percentual acima da média. E aqui, chegando nesse ponto já, né, visualizando inclusive uma tabela bem organizada e bem visual aqui para nós, a gente começa a ter certeza, talvez, que o ChatGPT vai resolver todos os nossos problemas de análise, vamos poder criar diferentes modelos de machine learning, utilizando ele aqui também diretamente, apenas fazendo perguntas e vendo as respostas aqui de maneira super rápida e super eficiente. Mas aqueles mais atentos talvez já tenham começado a notar o primeiro problema aqui. Se vocês lembrarem lá do começo, ele nos disse que a base continha cerca de 6.500 vinhos. E agora eu tenho, por exemplo, aqui a França com 21 mil vinhos no total. Ou seja, algo de errado aconteceu. Se a gente analisar com mais calma, a Itália tem 19. Então, se eu somar a quantidade de vinhos aqui de cada país, vai dar uma quantidade bem grande aí, né? Só nesses dois valores a gente já passa dos 40 mil aqui. Então, obviamente, eu fiz essa pergunta para ele. Anteriormente, você informou que a base de dados contém informações sobre 6.497 vinhos. Porém, agora, nessa tabela aqui, a quantidade de vinhos é muito maior. O que aconteceu? Ele me responde: peço desculpas pelo erro na informação anterior. Opa, olha que perigo aqui. Ele está assumindo que errou e está pedindo desculpas. E se eu não tivesse perguntado para ele sobre essa incoerência? Eu ia ficar com as duas informações e utilizar uma delas de maneira errada? Então, o primeiro problema que a gente encontra aqui. Ele indica então que ele pede desculpas, mas a base de dados que você compartilhou comigo realmente contém 27 mil vinhos. Pouco estranho, né? A gente tinha visto aqui que apenas dois países já somavam 40 mil, agora ele está dizendo que ela tem 27, e não os 6.500. Me desculpe pelo engano. Na tabela que montei, estou considerando todos os vinhos presentes na base, mas note que alguns países têm quantidade muito pequena de vinhos na amostra, como é o caso da Suíça, que tem apenas 2 vinhos. Além disso, os valores das colunas de vinho tinto, branco e rosé se referem à quantidade de vinhos de cada tipo presente na amostra para cada país. Aqui ele deu uma enrolada aí, né? Mas não me disse nada com nada, sem muita relação com o erro dele aqui que a gente tinha comentado. Aí eu retornei para ele que eu fiquei ainda mais confuso, né? Porque aqui tem 27, aqui 6 mil. Então, a partir daqui, eu vi que eu precisava efetivamente conferir a minha base, né? É claro que a gente sempre tem que conferir a base nós mesmos. Então, eu indiquei para ele que a base tem, na realidade, 6.497 vinhos. Eu tenho essa quantidade de linhas, inclusive, na minha base. Então, eu indiquei para ele: estou conferindo a base e ela tem 6.497 linhas. Como é possível ela conter informações sobre 27 mil vinhos? E ele então vai me pedir desculpas novamente. Peço desculpas novamente, parece que houve uma confusão na minha resposta anterior. Na base de dados que você compartilhou, há de fato 6.500 linhas. No entanto, é importante observar que existem diversas entradas duplicadas na base, o que pode ter levado à confusão. Será mesmo? Faz sentido? Pensem comigo, se eu tenho 6.500 linhas, eu posso ter vinhos duplicados, mas se eu tenho, por exemplo, um mesmo vinho aparecendo duas vezes, essa quantidade aqui ela só tende a diminuir, né? É impossível eu ter mais vinhos do que linhas na base, sendo que, né, cada linha corresponde a um vinho. Se eu tiver nessas 6.000 linhas aí, cada vinho aparecendo exatamente duas vezes, eu vou ter metade, né? A minha base vai ter 3.000, ela nunca vai aumentar de tamanho, aumentar a quantidade de vinhos conforme ele indicou anteriormente. Então, essa justificativa aqui, por mais que ela possa ser válida, ela não se aplica ao erro que ele cometeu. E ele dá algumas justificativas aqui
para esse problema existir. E ele complementa que, sendo assim, ao realizar a análise de dados, é importante remover as entradas duplicadas e garantir que cada linha da base represente um único vinho. Perfeito? Se ele está fazendo essa análise para mim, que ele fez lá no começo, ele realmente deveria ter feito isso aqui, né? Antes de me dizer a quantidade de vinhos que existe. Nesse caso, a quantidade de vinhos na base seria 6.500. Mais uma vez, peço desculpas. Então, vamos assumir que de fato ele fez uma confusão ali, que seja justificável, apesar que a gente já viu aqui que não é tão justificável assim, mas vamos assumir que é e vamos dar sequência para ver até onde a gente vai. Ok, sem problemas. Você pode retirar as entradas duplicadas da base? Se ele me relatou aqui, né, que as entradas duplicadas são um problema, vamos retirar essas entradas duplicadas e vamos ver o que acontece. Ele me retorna. Claro, para remover as entradas, vamos utilizar a função drop duplicates do Pandas. Já começou a jogar de novo para nós o problema aqui, ó. Então, vai lá, utiliza a programação aí, utiliza Python e faz tua própria análise, né? Então ele faz isso, me dá um código e me diz o resultado que esse código deve gerar. O resultado dessa operação deve ser uma base com 6.500 linhas e 14 colunas. Lembram lá no começo que ele mencionou 12 atributos, né? Aqui ele está me indicando que vai retornar 14 colunas, mas ok. Então, a partir desse código aqui, que carrega a base e indica a quantidade de linhas que a gente tem, ele está utilizando aqui a função drop duplicates para excluir todas as linhas duplicadas que podem existir na base. Então, ele faz isso e nos diz que depois de fazer isso, o resultado vai ser 6.497, ou seja, o mesmo valor. Então, ele mesmo indica aqui, após retirar os duplicados, a gente continua com a mesma base da mesma forma, indicando que na realidade não haviam valores duplicados nessa base. Então aqui eu poderia continuar, né, discutindo com ele, tentando mostrar para ele como ele errou, mas conforme a gente está percebendo, provavelmente ele já continuaria dando alguma desculpa, indicando, por favor, me desculpe, realmente houve uma confusão e assim por diante. Então, para não se alongar muito nessa conversa, eu fui lá e perguntei: bom, você pode montar novamente a tabela, porém agora com os dados corretos, considerando os 6.000 vinhos existentes. Então, agora que ele já entendeu que de fato existem apenas 6.500 vinhos, vamos ver se com essa regra aí, né, com essa restrição de considerar esses vinhos aqui, ele consegue montar novamente aquela tabela anterior para nós? E ele me retorna: claro, vou montar a tabela com os dados corretos. E me dá, mais uma vez, um código. Então, ele quer que a gente vá para o Python mesmo para resolver esse problema, indica aqui, né, como eu poderia utilizar, e ele me retorna aqui: isso deve imprimir a tabela solicitada com uma linha para cada país da base e aquelas colunas que a gente tinha solicitado. Eu agradeço, mas diz: gostaria de visualizar essa tabela aqui no prompt mesmo, aqui no nosso chat, assim como ele fez antes, né? É possível? Sim, é possível. Já se perdeu um pouco mais, né? Apesar de eu mencionar que foi assim como antes aqui, ele de novo deu um print aqui para nós. Eu pedi desculpa então, né? De repente eu me expressei mal. Então, desculpe, quero dizer aqui na nossa conversa mesmo. Gostaria de visualizar a tabela com os dados aqui, não no Python. Então, fui bem claro aqui na resposta, né? Para ver se ele imprimia para nós. E ele me responde: entendi. Infelizmente, não é possível imprimir a tabela diretamente aqui na nossa conversa. No entanto, você pode copiar e colar a tabela que está sendo exibida no prompt para um editor de texto e assim utilizar. A gente percebe que, por mais que a gente às vezes seja objetivo na nossa resposta, tente deixar bem claro, dependendo do caminho que a conversa está seguindo, o chat já começa a se perder um pouco aí, né? Começa a tentar forçar um determinado caminho, como por exemplo aqui, ele quer que a gente utilize o Python para fazer essa análise. E claro, quando eu digo ele quer, né? Não é que ele tenha uma intenção com isso, é simplesmente o que ele aprendeu, né? No intenso treinamento que ele realizou. A análise de dados normalmente resolve seus problemas utilizando Python, é esse o input que ele teve no treinamento. Então é isso que ele está nos passando aqui, né? Ele está simplesmente retornando aquilo que ele aprendeu. Se tu quer fazer uma análise de dados, é bem apropriado que tu utilize Python para isso, por isso ele acaba sempre nos indicando aqui, né, um caminho utilizando Python ou mesmo a linguagem R, como ele fez anteriormente. Então, para tentar mudar um pouco o rumo da conversa, eu fui lá e repeti a pergunta que eu tinha anterior. Eu simplesmente copiei lá em cima, né? Você pode montar uma tabela com essa base de dados? A tabela pode conter uma linha para cada país da base. Enfim, fiz a mesma pergunta que eu tinha feito lá em cima. Vamos ver agora se com essa mesma pergunta ele vai recriar para nós a mesma tabela com os dados errados ou vai criar agora uma tabela com os dados certos. E aqui ele respondeu: claro, aqui está a tabela solicitada. Então agora ele entendeu o que eu queria, né? Retornou a mesma tabela e opa, aqui ó, parece que agora está mais correto. Agora a gente tem uma quantidade pequena de vinhos para cada país
Parece fazer sentido esses valores, se a gente somar eles, talvez a gente chegue aí na quantidade esperada que a gente quer, né, de 6.500 vinhos, que é a quantidade de linhas que a gente tem na base. Então, ó, será que assim deu certo? Agora ele entendeu, conseguiu fazer os cálculos corretos? Mas como ele já errou anteriormente, eu não posso agora, né, simplesmente confiar aqui que esses dados estão corretos, que é isso aí mesmo. Então, o que eu vou fazer? Lembram que aqui em cima ele me indicou um código. Ele me disse aqui, né? Claro, ó, você pode montar uma tabela utilizando esse código. Inclusive, esse código aqui, se a gente reparar, ele carrega a nossa própria base do Drive. Então, ele acessa aqui o Google Drive, acessa a base e faz a análise. Então, eu simplesmente copiei esse código aqui, colei lá no meu Jupyter Notebook e executei ele. Quando eu fiz isso, eu tive um erro. Então, foi isso que eu colei aqui para ele aqui embaixo. Então, eu comentei com ele, ó, utilizei o código em Python que você indicou para criar a tabela, porém recebi esse erro. Que erro, coluna country. O que acontece aqui, né? Durante a execução do código, em algum momento ele solicita a coluna, a variável country, porém ela não existe, por isso a gente tem esse erro. E é isso que ele me responde aqui, ó. Esse erro acontece porque a coluna country não está presente no seu conjunto de dados. Opa, como assim ela não está presente? Foi ele mesmo, né, que me indicou utilizar essa coluna. Se ela não existe, por que ele me indicou utilizar? Lembrando que eu não fiz nenhuma edição no código, né? Eu simplesmente copiei ele aqui e aqui ele utiliza a coluna country. Então, se ele utiliza ela aqui na escrita do código, é porque teoricamente ela existe aqui na base. Então, teoricamente, não teria por que ele me indicar um código fazendo a utilização de uma coluna que não existe. Mas vamos ver o que ele continua dizendo. Isso pode ter ocorrido devido a diferentes fatores, como a remoção da coluna ou algum problema durante a importação dos dados. Então aqui, né, de repente ele está jogando a culpa para o meu lado. Aí, ó, tem certeza que tu não removeu essa coluna ou fez alguma coisa errada para importar os dados? Aí ele segue dizendo, ó, para confirmar se a coluna counter está presente no seu conjunto de dados, você pode usar o comando print df.columns, assim eu vou imprimir todas as colunas da minha base e vou conseguir saber todos os nomes. Se a coluna country não estiver presente, você precisa encontrar uma maneira de adicioná-la novamente ou modificar o código que utiliza essa coluna. Ou seja, né, ele está reforçando que ela existe, né, que eu tenho que adicionar ela novamente caso ela não exista porque ela foi removida ou teve algum problema. Mas para simplificar a coisa aqui, eu fui lá para o Kaggle. É claro que aqui, né, pessoal, estou falando com vocês como se eu não conhecesse essa base. Eu já conheço ela, mas eu estou pressupondo aqui que eu estou fazendo essa análise sem conhecer. Vamos supor que eu sou realmente lá um gestor, recebi uma base de dados, estou com uma base de dados, não quero nem perder tempo abrindo ela no Excel, joguei ela direto aqui para o ChatGPT, assim como eu faria talvez com um analista, né? Teria enviado um e-mail para o analista e solicitado uma análise sem nem conferir a base. Foi isso que eu fiz aqui com o ChatGPT. Aqui eu estaria dando um passo atrás, né? E fui lá para a base original conferir ela. Então eu retornei aqui para ele, ó, realmente a base original não possui a coluna país, nem a coluna country, nenhuma coluna fazendo menção ao país do vinho. Se não existe na nossa base uma coluna que indique o país de cada vinho, como você sabe de qual país um vinho é se não existe essa indicação na base de dados? Então agora eu questionei ele aqui, né? Se a minha base não possui a coluna país e nenhuma outra coluna que faça menção ao país de cada amostra que a gente tem, de cada vinho, como que ele sabe isso, né? Ele nos respondeu várias informações relativas ao país de cada vinho. Aí ele me responde, ó, bons conjuntos de dados normalmente têm a coluna que indica o país de origem de cada vinho, mas nem sempre essa informação está disponível ou é completa. Opa, peraí. Ok, boas bases de dados devem ter muitas informações, mas em momento algum a gente entrou no mérito aqui, né, da qualidade da base. Ele não me perguntou se a minha base era de boa qualidade, ele simplesmente pediu para eu enviar para ele, que foi o que eu fiz. Criei a base lá no Drive, enviei ela para ele e ele saiu analisando, falando, né, a quantidade de vinhos que tinha para o país e assim por diante. Agora ele já está me dando aqui talvez uma dica aí, né, de que se a base é boa, ela contém. Se ela não é, talvez a minha base então não seja muito boa. Será que esse é o meu problema, né? Aí ele continua. Se a coluna de país não está presente na base, pode haver outras maneiras de inferir a origem do vinho, como informações sobre a vinícola ou a região de produção. Então, de repente, né, a base não tinha a coluna, mas ele encontrou lá no meio, numa outra variável, alguma indicação, como por exemplo a vinícola, cruzou com outra base para descobrir o país de cada vinho. Será que ele foi tão longe? Ele continua: se não houver informações disponíveis para inferir o país, pode ser necessário pesquisar cada vinho individualmente para encontrar a informação. Então, com certeza, né? Realmente isso pode ser um problema. Mas vamos questionar ele mais um pouco ainda.
mas você informou países para cada vinho da base que estamos analisando. Aquela com 6.500 vinhos, para deixar claro, né, que eu estou falando da mesma base inicial que a gente tinha. E então, se ele informou países para cada vinho, como você descobriu o país de cada vinho, sendo que na base não existe essa informação? Então, deixei claro, ó, na base não tem. Como você descobriu? Se ele fez alguma relação, como ele está comentando aqui, então me mostra aí, né, o que tu fez. Aí as desculpas voltaram. Peço desculpas, parece que houve uma confusão. Eu não forneço dados à base de vinhos, então ele vai simplesmente ler o que existe nela, ele não vai criar uma coluna nova lá com alguma informação. Apenas forneço respostas com base nas informações que você me fornece. Parece que ele já quer jogar a coisa aqui um pouco pro meu lado, né? Ó, é tu que está me passando as informações, tu que tem que saber aí se existe informação sobre o país ou não. Eu posso ter entendido erroneamente que a base de vinhos incluía um campo para país de origem. Caso a base de dados não inclua informações sobre o país de origem, você pode tentar pesquisar cada vinho e assim por diante. Então ele volta àquela mesma conversa anterior. E aqui eu desisti de dar sequência porque fica evidente, pessoal, que ele se perdeu completamente. Que na primeira resposta dele, ele já inventou alguns dados. E inclusive, ele me diz aqui, ó, eu posso ter entendido erroneamente que a base de vinhos incluía um campo para país de origem. Então ele está assumindo aqui para a gente que ele pode sim ter entendido que existia a coluna ou a informação sobre o país, sendo que ela não existe. E a partir desse entendimento errôneo que ele teve, ele gerou dados, inclusive. Se a gente for voltando aqui, né, a gente sempre tem informações detalhadas. Ou seja, além de entender erroneamente que existia informações sobre cada país, ele consegue fazer cálculos, né, como chegar a quantidades relativas a cada um desses países. Então percebam o quão arriscado é isso aqui. Se a gente voltar lá no começo, para ficar bem claro para todos nós aqui, ó, eu em momento algum fiz qualquer solicitação relativa ao tipo de dados que eu queria ou ao tipo de análise. Eu comecei perguntando: você pode me ajudar? Ele respondeu que sim e me deu os passos que eu deveria seguir. Eu segui então esses passos que ele próprio indicou. Então, eu não utilizei nenhuma abordagem forçada aqui com o chat. Eu fui fazendo perguntas e respondendo exatamente de acordo com o que ele me solicitava. Então, né, eu fui enviando os dados, enviei aqui o Google Drive onde estava o arquivo, ele me respondeu qual o tipo de análise que eu queria e eu respondi, eu quero um resumo sobre os vinhos. E a partir daqui, ao que tudo indica, ele começou a simplesmente inventar informações. E qual o primeiro problema? Apesar de que ele inventou, ele respondeu certa a primeira informação. Então, né, se eu conheço a base, ou eu abri ela e vi rapidamente ali que a minha base tem cerca de 6.500 vinhos, 6.500 linhas, nessa primeira linha aqui, eu tendo a acreditar no chat. Eu tendo a considerar verdadeira a informação dele, porque a primeira linha está correta. Realmente, a base tem 6.500 linhas, então, se ele sabe que essa base que eu passei tem 6.500, ele está analisando a base correta, né? Então, a partir daqui, eu pressuponho que ele vai acertar. E daí ele começa a viajar aqui, ó. Ele me indica a quantidade de vinhos tinto, brancos e rosé. Mas se a gente for lá para a base, vocês vão ver que só existem vinhos tintos e brancos. A base não contém nenhum vinho do tipo rosé. E aqui ele me imprime que eu tenho 597 vinhos do tipo rosé. Ou seja, ele já inventou uma informação, porque a minha coluna tipo de vinho só tem dois, só tem tinto e branco. Então, aqui eu já tenho o primeiro erro. Depois ele continua. Ele segmenta por país, sendo que não existe informação sobre o país na base. Caso vocês não estejam acreditando, confiram aí, né? Acessem o Kaggle, não precisa nem fazer o download da base, basta acessar o Kaggle e conferir ali o detalhamento de cada coluna dessa base, vocês vão ver que não existe informação sobre o país. Então percebam que isso aqui é muito perigoso na realidade, porque em momento algum ele expõe que ele está com dúvidas, que ele não tem certeza de algo. Ele me indica, inclusive, de forma bem categórica, ó, com base na análise da base de dados de vinho que você compartilhou. Aqui está um resumo geral dos vinhos existentes na base. Ou seja, na resposta dele, ele deixa muito claro que ele está falando da base que eu compartilhei, que está aqui o link dela. Então, é sobre essa base aqui que ele está fazendo a análise e me dando esses dados. Em momento algum, ele diz que esses dados podem estar errados. Ele poderia complementar: ó, de repente, esses dados aqui que eu vou falar agora podem conter erros. Ou confira ainda essa informação antes de utilizá-la, porque eu não garanto a acurácia dela. Mas não, ele simplesmente
responde a pergunta aqui, né, de maneira bem detalhada, de maneira bem precisa, mas completamente errada. E se eu vou aprofundando a minha análise, ele vai aprofundando sem nenhum problema, né? Ele continua trazendo dados aqui, ao que tudo indica, dados inventados que não fazem nenhum sentido, porque são informações, inclusive, que não existem na nossa base. Então espero aqui, né, que nesse momento aqueles que estivessem pensando que já poderiam de repente demitir metade da sua equipe, ou mesmo que não precisariam mais aprender como fazer análise de dados, tenham repensado já essa ideia, porque é muito importante que tu possa conferir aquilo que está sendo gerado. Então, por mais que tudo isso aqui, inclusive, estivesse correto, seria muito importante que tu tivesse a capacidade de conferir essas informações, de garantir que essa análise está correta. E aqui, para dar mais uma chance para o chat, não ficar apenas, né, em uma única tentativa, eu fui lá e tentei de novo, né? Então, vamos tentar de novo, vamos ver o que acontece se a gente tentar mais uma vez. Então, eu criei mais um chat aqui. Então, vou lá para o começo dele e eu comecei da mesma forma. Posso lhe passar uma base de dados para análise? Ele me diz, sim, certamente, posso lhe ajudar e tal, tal. Eu vou lá e passo direto para ele, então, o link da base. Ele me agradece. Obrigado por compartilhar o link com a base. Aparentemente, é um arquivo CSV com dados de vendas de uma loja fictícia, incluindo informações como ID do cliente, data da venda, valor total da venda, quantidade de produtos vendidos. Aqui o problema é ainda maior, né? Ao menos com esse erro aqui, a gente já acende o alarme de cara, né? Opa, a minha base é sobre vinhos, ele está me falando sobre loja fictícia, valor de venda, produtos vendidos, então ele se perdeu completamente. Mas percebam que, ao que tudo indica, ele nem abriu esse arquivo aqui, né? Ele não acessou esse arquivo aqui, então por algum motivo, nessa abordagem aqui, a gente já teve um problema bem sério logo de cara. Bom, talvez, né, aqui tenha tido um problema em eu simplesmente mandar o link direto assim para ele. Ele poderia me responder, né? Ó, não entendi o que você está querendo, por que você me passou um link do Google Drive? Mas não, ele agradece pelo link com a base e sai dizendo, né, algumas informações iniciais sobre essa base. Então vamos tentar de novo. Então, conferindo a nossa terceira tentativa aqui, subindo aqui para o nosso começo, eu pergunto já de forma mais definitiva para ele, ó, posso lhe passar uma base de dados no Google Drive para análise? Então eu já deixo claro o que eu quero. Eu já tenho uma base no Google Drive, eu posso te passar essa base para você analisar? Ele me responde, sim, é possível compartilhar uma base de dados comigo. No entanto, é importante ter em mente que para eu poder analisar a base, preciso ter acesso de leitura e também precisaria entender qual é a estrutura e como os dados estão organizados. Até aí, tranquilo, né? Nenhum problema. Além disso, é importante ressaltar que, como assistente virtual, não tenho acesso a ferramentas de análise de dados específicas, como software de análise estatística. No entanto, posso ajudar com sugestões de como explorar e analisar os dados e apontar possíveis caminhos de análises com base em técnicas comuns. Opa, percebam bem esse parágrafo aqui que ele nos respondeu, agora na terceira vez aqui, né? Na terceira tentativa de análise. Ele está me deixando claro que ele não tem acesso a software de análise, o que leva a crer que ele não tem acesso nem a um Python, a um R, para executar o código que ele está propondo, por exemplo, para obter retornos sobre a análise que ele está fazendo. Ele está me dizendo, inclusive, que o que ele pode fazer é me sugerir os tipos de análise que eu posso realizar, me gerar códigos como Python e R, como ele já fez, mas não executar a própria análise, porque, segundo ele, ele não tem acesso a essas ferramentas. Então, se ele não tem acesso, ele não consegue nem fazer uma soma simples da quantidade de informações que existe na minha base. Talvez ele consiga acertar a quantidade de linhas, porque ele pega esse parâmetro lá direto do Google Drive. Será que é por aí? Não sei, talvez seja esse o problema. Mas agora sim a gente tem uma resposta aí mais sincera dele, né? Então, a partir dessa resposta, a gente já tem que ficar realmente com o pé atrás. Ó, se ele não tem software, se ele não tem ferramentas para fazer análise, talvez ele até me responda algumas coisas, mas é bom que eu consiga conferir. Mas ok, diante dessa resposta mais sincera aqui, eu enviei o link e ele me respondeu que não tinha acesso ao arquivo. Então aqui já chega um outro problema, né? O mesmo arquivo, eu não fiz nenhuma modificação nos outros dois chats. Ele acessou a princípio numa boa esses arquivos, ou ao menos disse que conseguiu. Aqui ele não conseguiu. Então ele me deu os passos que eu deveria fazer, eu dei um ok e disse que eu fiz. Eu realmente fui lá e coloquei o ChatGPT na lista, apesar de que o link já era aberto. Mas ok, vamos fazer exatamente os passos e ver o que acontece. Eu dei um ok para ele e ele diz obrigado por compartilhar. Vou verificar se consigo acessá-la e em seguida fornecer sugestões de como explorá-la.
Então eu respondi para ele: ok, gostaria de um resumo sobre os vinhos. Mesma coisa, né? E ele me responde aqui com uma ideia do que eu posso fazer. Então, para obter um resumo sobre os vinhos, podemos começar explorando algumas informações básicas sobre as distribuições das variáveis. Então, ele dá uma resposta bem teórica aqui de tudo que eu posso fazer para começar a trabalhar com essa base. E eu disse: sim, pode começar com essa abordagem. Ele fez essa pergunta aqui, né? Então, ok, utiliza essa abordagem aqui que tu me sugeriu para começar a análise. Ele disse: ótimo, vamos utilizar agora a programação em R. Então, por conta própria aqui, né? Ninguém falou em programação nem nada, mas ele disse que ia utilizar R para isso. Começou a me sugerir códigos da linguagem R, detalhando cada um desses códigos, né? Indicando que eu mesmo posso fazer essa análise. Então, aqui, pessoal, podem ver que na terceira tentativa, ele mais uma vez nos indica, e dessa vez, né, ao menos aqui, a gente pode verificar como sendo a tentativa mais coerente, porque inicialmente ele já me indicou que ele não tem ferramentas de análise, ele está tentando me ajudar, mas sempre sem utilizar valores absolutos. Então, em momento algum aqui nas respostas, ele me deu as quantidades que existem na base ou coisas desse tipo. Ele simplesmente me sugeriu uma forma para que eu mesmo possa aplicar, eu mesmo possa obter as informações que eu estou precisando. Então, eu posso, por exemplo, aqui perguntar, né, como obter um resumo. Ele sugeriu abordagens e me deu códigos. Então, aqui utilizando a linguagem R, eu poderia dizer para ele: mas me manda, por favor, em Python. Ele me enviaria no Python. E percebam aqui que, mais uma vez, ele me indica que realmente ele não está analisando, não está acessando a base. Aqui ele me sugere que eu confira a base vinhos, então a base vinhos, que ele carregou aqui a partir do arquivo vinhos.csv, nem é esse o nome do arquivo, mas ok. Mas ele acessa a coluna preço, e não existe a coluna preço na nossa base. Então, ele está indicando que eu confiro uma coluna que não existe. Então, realmente, ao que tudo indica, ele não está acessando o nosso arquivo, a nossa base. E tudo isso aqui, pessoal, que a gente acabou de ver aqui ao longo da aula, faz sentido se a gente voltar aqui para a página inicial do chat. Então, vou aqui, ó, opção New Chat, a nossa tela. Quando a gente acessa o Chat GPT, a gente tem algumas informações iniciais que normalmente a gente não dá muita atenção, mas que a gente tem que aprender a sempre conferir. Aqui ele começa nos dando as limitações. E ele diz que a primeira limitação aqui que ele está nos mostrando é que de vez em quando as informações podem estar incorretas. Então, né, percebam aqui que logo na chegada ele nos indica isso. Ou seja, com base nessa primeira limitação, eu já tenho que passar a sempre duvidar. Então, se eu vou perguntar para ele algo objetivo, eu tenho que ter uma forma, né, uma alternativa para conferir se essa resposta é verdadeira ou não. Quando a gente está lá utilizando o ChatGPT para aprender a programar, isso é bem mais fácil, né? Eu posso pedir para ele alguns entendimentos, posso pedir o código, executar o código, ver se o código faz sentido, ver se ele funciona e ir conferindo se aquilo tudo que ele está me dando faz sentido e está correto. Agora, quando eu faço uma pergunta como, por exemplo, quantos vinhos existem na base, eu preciso ter também uma forma de conferir se isso que ele está me indicando está correto. É evidente que eu fazendo isso, eu precisaria ter dois trabalhos, né? Eu venho aqui, pergunto para o chat, depois eu vou lá em outra ferramenta e confiro se o que ele me disse é verdade. Isso não faz sentido. Agora, o que faz sentido é eu justamente utilizar o chat GPT com uma abordagem parecida com essa que ele nos deu aqui, né, na última opção, quando eu pedi para ele, me ajuda a analisar uma base de vinhos? Ajudo sim, vamos fazer uma análise desse tipo. E ele me dá várias sugestões. A partir daí, ele me indica o próprio código. Então, eu posso simplesmente agora sim copiar esse código, fazer alguns ajustes de acordo com a minha base, né? E fazer a minha própria análise, utilizando sim todo o apoio que o ChatGPT está me dando aqui, pedindo para ele códigos para agilizar o meu desenvolvimento, tirando dúvida aqui com ele, mas lembrando que eu sou o responsável por gerar os dados, né? Gerar as respostas, chegar aos valores que eu preciso chegar. E nesse momento aí fica bem perigoso eu utilizar o ChatGPT para essa finalidade. E até pode ser que existam alternativas, como por exemplo, no começo eu pergunto se ele pode me analisar e eu digo, ó, e além de me ajudar na análise, você precisa gerar respostas específicas sobre os dados que eu estou lhe passando, ou algo nesse sentido, né? Eu vou dando dicas ali para ele. Mas ainda assim, mesmo que ele comece a acertar, eu ficaria com o pé atrás em fazer esse tipo de análise, porque como a gente pode ver aqui, né, no começo, ele já está me deixando claro que pode haver informações incorretas. Então eu não tenho como confiar uma análise
a alguém que está me dizendo já que, por mais que eu vá analisar, pode ser que exista erros. E principalmente porque ele não demonstra esses erros, né? Se eu, Kainan, estou fazendo uma análise e fico em dúvida, eu vou responder para a pessoa que eu estou analisando: olha, os dados são esses, eu não tenho como garantir que essa informação está correta por isso, isso e isso, mas acredito que seja nesse caminho. Já o ChatGPT, como a gente viu, ele não faz isso. Ele não indica que ele está em dúvida. Ele simplesmente responde como se ele tivesse, talvez ele tenha, né, certeza absoluta daquilo que ele está informando. Então ele não nos deixa na dúvida, o que acaba sendo muito perigoso, porque pode ser uma informação falsa, uma informação completamente incorreta. Certo, pessoal? Então aqui, né, a ideia desse vídeo não é desacreditar o ChatGPT de forma nenhuma. A gente tem muitos outros vídeos aqui no canal falando sobre o ChatGPT, ensinando vocês a utilizar ele. É sim, mas só um alerta, porque a gente não pode simplesmente transferir a responsabilidade. O nosso conhecimento continua sendo muito importante. A gente precisa aprender, precisa saber se aquilo que está sendo executado faz sentido, é o melhor caminho e é o que deve acontecer na situação em específico que a gente está utilizando. Então continue utilizando o ChatGPT, certamente esse e outros problemas que vão sendo encontrados, eles vão ir sendo resolvidos aos poucos, ou mesmo numa nova versão do ChatGPT. É bem provável que a gente já tenha muitas soluções para esse tipo de problema, mas fica sempre aí, né, o alerta para que a gente busque também o nosso próprio aprimoramento, de maneira a ter certeza de que aquilo que está sendo sugerido é uma resposta válida que a gente pode utilizar. Então, até a próxima!